Em outras palavras, é uma ciência que estuda a informação, falando de física mesmo, tá? Ciência. Ela vai estudar a informação que é carregada através das ondas eletromagnéticas que está aqui o tempo todo circulando com a gente, tá? Então a gente está aqui, a gente está em frequências de rádio passando pela gente o tempo todo. Tem ondas eletromagnéticas aqui o tempo todo. Quais são as informações que são carregadas por ondas eletromagnéticas que a gente usa no nosso dia a dia? Dá um exemplo. Vem alguma coisa na cabeça? Quais são as tecnologias que a gente usa hoje que usam essas informações carregadas pelas ondas eletromagnéticas? Acho que é o celular. Sinal de celular, Wi-Fi, antena de TV, né? Então, assim, quer dizer, todas essas coisas de tecnologia que a gente utiliza hoje são coisas que a gente já usa há muito tempo, a gente não parou para pensar como é que funciona para uma emissora gravar um programa lá na PQP e a gente conseguir receber isso dentro de casa em 50 milhões de televisões ao mesmo tempo, né? A gente não parou para pensar. O GPS, como é que funciona o GPS, vocês sabem? Tem um satélite de GPS. São ondas. Mas agora eu vou falar mais uma coisinha para vocês pensarem um pouquinho além. Existe um satélite de GPS, que é uma central de GPS, e pensa que 50 milhões de carros usam ele ao mesmo tempo, e ele fala para um virar direita, esquerda, e para o outro virar, vai reto, faz a rotatória e fala para o outro, dá ré que você está no caminho errado. Então, vocês já pararam para pensar que tudo isso já existe há muito tempo? E a gente não parou para pensar que a gente consegue usar isso daqui, pra gente viver na vida que a gente quer, do jeito que a gente quer. Pensou que louco? Então, o que é a física quântica? Aqui a gente tem uma frase: o seu corpo não está separado do universo. O que quer dizer isso? É o que eu falei lá um pouquinho antes. Imagina o universo, essas ondas eletromagnéticas, imagina que existe uma onda eletromagnética que, na verdade, tudo que a gente conhece faz parte dessa onda. Nós somos todos um só. Você e eu somos a mesma coisa. A gente faz parte da mesma coisa. Para fazer uma analogia mais prática de entender, imagina o corpo humano. O corpo humano ele é composto de, primeiramente, átomos, que esses átomos formam células, que essas células vão formar tecidos, e esses tecidos compõem órgãos. Os órgãos unidos formam um sistema, e esse sistema todo junto forma o nosso corpo. Certo? E aí, se a gente continuar subindo, a gente vê que o nosso corpo também é uma célula desse universo, que existe muito mais coisa. Complexo, né? Mas faz sentido para vocês? Se você parar para pensar numa composição, existe muito mais coisa lá para cima que a gente não faz nem ideia. Que é melhor a gente nem pensar, né? Vamos pensar aqui agora. Então, assim, é fato, isso que eu tô falando para vocês é um fato. É estudado pela física quântica, tem vários cientistas que fazem vários testes que estão aí acessíveis para a gente olhar, para a gente ver o que foi testado. As ondas eletromagnéticas podem ser medidas, as informações que essas ondas carregam, enfim. O que é o mais importante a gente saber em relação à física quântica aqui nesse curso? Que a informação que as ondas eletromagnéticas carregam, elas vão transitar através da ressonância. Então, é mais uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça, a questão de ressonância. Então, pensa que a prosperidade, o dinheiro, o cliente da minha empresa,
o marido perfeito, a família perfeita, todas aquelas coisas que a gente sonha e que muita gente pensa que está muito longe ou que não é para ele, ou enfim, tem um monte de crença, que daí entra naquela questão que a gente falou de crenças familiares, de coisas já intrauterinas, que vem um monte de informação na nossa genética que acabam bloqueando isso, mas que a gente, com essa informação, a gente consegue desbloquear. Então, o que é a ressonância? Todas essas coisas que a gente já falou de material para a gente ter uma vida legal, para a gente ter uma vida abundante, todas essas coisas fazem parte das ondas eletromagnéticas e do organismo em que a gente vive, onde tudo é uma coisa só. Então, se tudo é uma coisa só, por que eu não posso ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos? Por que tudo é tão inalcançável pra gente? Vocês já pararam para pensar? Porque através de todas essas crenças que a gente tem, através de todas esses bloqueios que a gente acaba trazendo de gerações e gerações da nossa família e a gente não percebe isso e a gente deixa isso continuar na nossa genética, são as coisas que bloqueiam, que fazem com que a gente repulsa. É como se a gente expulsasse aquilo da nossa vida, tá? Então, uma vez que a gente percebe isso, a gente consegue trabalhar a ressonância para que a gente traga essas coisas pra gente. Tá muito complicado? Faz sentido? Porque eu vou entrar no meu inconsciente e eu vou conseguir entender e mudar por que, por exemplo, o dinheiro tem uma energia tão negativa pra mim. Porque a energia do dinheiro é super alta, é super elevada, é uma vibração muitíssimo alta. Por isso que não é todo mundo que tem o dinheiro, porque só quem tem uma vibração tão alta quanto o dinheiro que consegue ter a ressonância no mesmo nível para atrair o dinheiro para ela. Entendeu? Porque lembra da informação? A informação está aqui, nas ondas eletromagnéticas. Imagina, esse plano onde a gente vive é o terceiro plano, que é o plano do mundo material. Nós, corpo físico, cadeiras, mesas, carros, casas, coisas materiais, elas estão no terceiro plano. Se a gente for para o segundo plano, a gente vai ter as ervas medicinais, a gente vai ter cristais, a gente vai ter coisas que a gente usa também no terceiro plano, mas energeticamente, certo? A gente já usa a energia do segundo plano. E aí vocês pensam que aqui no quarto plano é onde tem todas essas informações trafegando aqui. E a gente consegue atrair essas informações através do quê? Da nossa ressonância, da nossa vibração. Então, se eu estiver vibrando baixo, eu vou atrair aqui as informações ruins, certo? Acidente, doença, pessoas mal intencionadas, eu vou atrair tudo aquilo que é ruim porque a minha ressonância é essa. Se eu estou atraindo isso para a minha vida hoje, o único culpado sou eu. Então eu não tenho que ficar com raiva de ninguém, porque sou eu que estou emitindo uma frequência nesse ponto. Então aí a gente vai entrar em frequência. É a mesma frequência do rádio. A gente está falando da mesma frequência, que pode ser medida com aparelhos e etc. A gente consegue medir essa frequência, tá? Então, se eu quero uma casa dos meus sonhos, eu vou desenhar a casa do jeito que eu quero, daí eu olho para o papel e falo, putz, essa casa vai me custar R$1 milhão. Ferrou, não consigo. O que eu fiz? Frustração, medo, incapacidade, eu estou vibrando aonde? As piores sensações e vibrações que eu podia estar emanando. Entendam de uma vez por todas que todos os pensamentos que vocês tiverem, todos os sentimentos, porque tudo que você pensa, você sente. Você pensou, você sentiu, ferrou, você já manifestou. Já virou real na sua vida. Então, se você pensou, eu não consigo, você sentiu fracasso. Se você sentiu que você está fracassada, já era. Até o emprego que você tem, você vai perder. E é assim que funciona. É aqui e agora. Não é tipo, vou começar a pensar agora para receber ano que vem. Não. É papum. Então, se você estiver recebendo pessoas mal intencionadas, trabalho ruim, chefe
irritante ou qualquer coisa negativa na vida de vocês, olha pra dentro. Desde que a gente é criança, o que foi ensinado pra gente desde que a gente é criança? Foi ensinado: Kiara, não faz tal coisa que é feio, as pessoas não vão gostar. Kiara, não fala com... na época até falava pra gente não falar com adulto, que era mal educado falar com adulto. Não podia entrar em conversa de adulto porque era criança. Dinheiro cai do céu, que ganhar dinheiro é fácil. Exatamente. A família tinha dificuldade financeira, então eles já ensinavam que a dificuldade financeira faz parte da vida. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Então a gente tem tanta coisa agarrado lá no nosso inconsciente. É o reclamar também. Reclamar. O que é o reclamar? É clamar 2 vezes. Clamar 2 vezes. Você está pedindo. Exatamente. Então você está pedindo. Então tá bom, você tem 200 mil de boleto para você pagar aqui nessa semana, aqui na sua mesa? Beleza, então olha a estrutura da tua empresa, olha o faturamento da tua empresa e agradece a tudo isso porque você tem condições de pagar aquele boleto. Senão você não estaria pagando. Se você reclama dos 200 mil, você vai vir 400. Né? Vai vir 400, lógico, exatamente. Esse é o raciocínio. Né? E quando a gente fala dessa questão de frequência, é isso. É o que a Chay falou. Falou do boleto, olhou pro boleto, você sintonizou ali, cara. Posso parar aqui e buscar meu marido? Mas um exercício em casa, depois eu vou até mandar no WhatsApp para vocês lembrarem. Quando vocês forem... Aqui todo mundo paga conta. Ou é o marido que paga, mas todo mundo paga conta aqui? Paga. Quando vocês forem pagar a primeira conta depois do curso, quando vocês forem pagar a conta, olha para aquela conta. Se for uma conta de energia, por exemplo, você paga a conta e agradece ao universo, a Deus, nas suas crenças, por você ter a oportunidade de ter energia elétrica na sua casa. E começa a lembrar quantas e quantas coisas que a energia elétrica faz por você. Sabe? O quanto você, por exemplo, você não tem que ficar à luz de velas, você apertou o botão, acende. Você pode tomar um banho quente, não precisa ficar lá esquentando água, demora 1 ano para preparar o banho. Não, você ligou o chuveiro, tá quentinha, ela sai quentinha. Então, assim, é um exercício, gente, bobo, mas faça. Na hora que vocês estiverem pagando a conta, vocês vão ver um negócio extraordinário acontecer. Apesar de vocês imaginarem, mas depois que vocês fizerem, vocês vão ver que o negócio é punk mesmo. É uma coisa assim que dá até uma emoção na hora de você pagar a conta, assim, você quer abraçar o chefe da CPFL. É sério. É a sensação que dá em mim, pelo menos. Sim, gente, percebam, principalmente a gente vai entrar no assunto de manifestações, de desejos e vontades, né? Vocês vão perceber, por exemplo, que o meu desejo era ter uma casa, mas a casa dos meus sonhos, ela iria me custar 1,5 milhão, por exemplo. Aí você já trava aqui, já dá uma dorzinha aqui. Não tenho esse dinheiro. Aí o que você está emanando quando você fala não tenho esse dinheiro? O que, primeira coisa, lá antes, quando você sonha com aquela casa e você pensa no valor dela, você já está trazendo as suas crenças. Que você não tem dinheiro, que você não tem capacidade, ou você está limitando demais a sua mente aqui, sabe? Dentro da caixinha. Lembra que o universo é aqui desse tamanho? E tanta coisa pode acontecer para aquela casa dos seus sonhos chegar na tua mão sem você precisar nem colocar a mão no bolso, sabe? Ou alguma oportunidade muito boa para você levantar aquele dinheiro lá e toma e dá a minha casa dos meus sonhos. E a gente fica aqui pensando dentro de uma caixinha tão pequena. Então, quando vocês tiverem um sonho e vocês pensarem que esse sonho é inalcançável, lembra que é você que está determinando para você mesmo que esse sonho é inalcançável. Tá? Então aí precisa ser feito, quando uma pessoa tem muita dificuldade de conseguir pensar no que ela deseja, pensar quais são os sonhos, pensar qual é a vida que ela quer para ela, é porque ela tem muita crença ali segurando ela. Então olha para dentro de você e limpa, 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 limpa. Eu já faz 10 anos que eu sou terapeuta, faz 10 anos que eu limpo coisa de dentro de mim e eu vou continuar pelo resto da minha vida. Porque quanto mais coisa eu limpo de dentro de mim, mais a minha vida solta e deslancha e anda e ela vai para lugares onde nem eu mesmo conseguia imaginar que eu podia viver aquelas experiências, ter aquelas coisas e fazer aquelas coisas.
Que eu juro por Deus, assim, que tem hora que você para e você pensa e fala, meu Deus, quanta coisa eu já vivi. E eu, no meu caso, eu tenho 31 anos de idade. Entendeu? E isso é alcançável para qualquer pessoa, em qualquer idade, porque a idade é o tempo cronológico do ser humano. Fiz. Exatamente. Ano passado. Então, Então, o que precisa? Por isso que eu falo que é muito importante a gente entender. Essa palestra está sendo gravada, esse curso está sendo gravado. Depois eu mando para vocês isso daqui, para vocês escutarem tudo de novo, porque, gente, isso daqui é muito, mas muito, muito importante vocês entenderem o que é a física quântica, porque a gente vive nesse mundo com todas essas informações no ar, com todas essas frequências, e se a gente não souber usar isso, a gente vai cada vez mais pro ralo. Ninguém aqui quer ficar vivendo uma vida de desespero, de medo, de preocupação, de um monte de coisa ruim que a gente tem por aí. É a energia que tá aí tudo, é só a gente tem que saber usar, né? Mas como é que você sabe usar? É simples. Se a gente ficar pensando nesse todo, como é que eu faço isso e aquilo? Não, gente, é mudando aqui, cada segundinho do nosso dia. Então, sintonizou a televisão, tá passando desgraça? Desliga, pelo amor de Deus, porque senão você entra, aquela informação entra na tua cabeça, não tem jeito. Para você manter a energia elevada, você tem que estar sempre se policiando. Cruzou com alguém, começou a reclamar da vida, dá um tapinha nas costas, dá um abraço pra pessoa, fica bem, viu? Pelo amor de Deus. Afasta da pessoa ali, manda um reiki, um tudo pra ela ali, vai com Deus, me deixa aqui. Daí você aplica um reiki em você de novo, eleva a tua energia. Sem contar que além do reiki, a gente tem mais um monte de técnica, que além de aplicar o reiki, que é muito bom, existe o Ho'oponopono, é fantástico. Agora eu faço. Existe a meditação, que a meditação também, gente, ela acalma a mente da gente, assim, num ponto, pra você, deixa eu respirar, deixa eu ver, agora, sabe... Tira aquela turbidez e agora eu consigo enxergar a situação. Agora eu consigo tomar uma decisão. A meditação também é excelente, tá? Sentar, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Você já está meditando. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Você já está meditando, tá? Então, assim, usem e abusem das técnicas que a gente tem para elevar a vibração, tá? Percebam o corpo de vocês quando vocês estão num ambiente tóxico, com uma pessoa tóxica, com uma televisão tóxica. Policiem a rede social de vocês. Qual é o tipo de notícia que vocês estão recebendo lá? O que vocês recebem é porque vocês seguem as páginas. Então, se está recebendo muita coisa ruim, é isso aí. Eu também, que quase não sigo, tem hora que eu vejo caindo um monte de coisa negativa lá, vou lá. Entro no perfil, entro no perfil, deixo de seguir. Então a gente se policiando o tempo inteiro. E eu não vou falar pra vocês que vocês vão viver uma vida sem baixar a energia, né? Porque a gente vive num mundo com seres humanos, uma hora você vai trombar com alguém que vai te falar, Deus e o mundo vomitar todas as mágoas da vida dele no seu pé uma hora. Pode acontecer, sua vibração cai. Mas o que é o importante? É você perceber. Saber que você tem que, né? Exatamente. Falar, opa, peraí, essa pessoa estava com um monte de problema, aconteceu alguma coisa lá, não é comigo, não é pessoal. E deixa eu elevar minha energia aqui, não sou coitado. Sabe, gente, esse mimimi de coitado, fui injustiçado, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Aí, lembra. Qual é a sintonização que você está fazendo aí, quando você está se fazendo de coitado, colocando em papel de vítima? Tá? Então, é se policiar mesmo, porque pensa que eu tô 31, quase 32 anos, que semana que vem, daqui 15 dias eu já tô com 32. Dia 23. Nossa, eu faço dia 22. Verdade? 22. Você é ariana também, né? 22. Então... Pensa que eu vivi, dos 32 anos da minha vida, eu vivi uns 27 no negativismo total. Sem o mínimo de informação que eu tenho hoje. Agora, com a informação que eu tenho hoje... Olha que eu gostaria de ter conhecido antes, porque eu vou fazer 50 e
quanto tempo eu vivi? Você tem mais 50 pela frente para construir a vida que você quiser. Pensa quanto tempo tem ainda pela frente. Tá? Não, vai inteirar. Porra! Se eu chegar nos 50, carinha de 30, meu Deus. Começa a puxar na memória aí, as mágoas que vocês guardam, ressentimentos que vocês guardam, raiva. Sabe aquelas situações que você passa que fica aquela marca? Que você guarda alguma coisinha, fica lá guardadinho? Você às vezes nem lembra, precisa fazer um esforço para lembrar. E é muito importante vocês lembrarem do máximo possível para vocês trabalharem essas questões, porque cada mágoa, cada raiva, cada atrito, cada situação que vocês se colocam naquele papel de vítima, porque quando você guarda uma mágoa é porque você se sente vitimizado. Se você fica com raiva de alguém é porque você fica vitimizado, achando que você está certo. Guarda uma mágoa que não é sua, é de uma pessoa que você ama. Não, mas aí a mágoa é sua. Pode ser. Piorou, né? Porque você tá botando ré na tua vida, sendo que às vezes aquela pessoa nem tchum. Então, mas é. Não, é uma mágoa que ela guardou do filho. Eu guardei a mágoa pra mim. Então, aí você pensa, se aquilo que aconteceu, lembrando agora que o universo é tão grande, tão grande, tão grande, compara com esse problema que aconteceu. Faz sentido essa mágoa? Responde pra mim. Não, você acha que faz sentido? Com tudo isso que a gente está falando, o tamanho do universo, o tamanho da quantidade de informações que estão aí, a quantidade de abundância, de prosperidade que está disponível para nós. Faz sentido você sintonizar naquela rádio da mágoa? Então. Só que a gente faz isso o tempo todo. A gente fica magoadinho o tempo inteiro, até com o padeiro que falou torto com a gente. Pensa, Eliane, essa mágoa que você carrega por algo que aconteceu com seu filho, na sua visão, por que isso aconteceu para você? Por que isso aconteceu dessa forma para você, nessa visão, tá? Com isso, você vai conseguir olhar para essa situação, tirar um aprendizado daquilo, entender por que aquilo veio, por que aquilo aconteceu. Quando você tirar o aprendizado disso, você cria uma virtude. Você concorda comigo? Quando você tira um aprendizado de uma situação, você cria uma virtude. Nesse processo, você está quebrando ali um ciclo. Porque se você não fizer isso, você só guardar essa mágoa, alguma coisa em breve pode acontecer de novo para você olhar para aquela virtude que você teria que aprender, sabe? Isso é o conceito do Theta Healing. Enquanto não aprender, né? Enquanto não aprender. As coisas se repetem. Então é um ciclo. Hoje aconteceu alguma coisa com seu filho que te magoou muito. Amanhã vai acontecer alguma coisa com a tua mãe que vai te magoar muito. Depois vai acontecer alguma coisa com seu marido que vai te magoar muito. É um ciclo que não vai terminar enquanto você não olhar para aquilo e falar que raios o universo está querendo me ensinar com isso. O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a virtude que eu tenho que administrar com isso? E aí, qual que é a importância da gente saber disso? É a gente conseguir ir observando o corpo realmente, porque essa frase, gente, a saúde se concentra não no corpo, é na mente. Então é a gente olhar para todos os desequilíbrios que a gente está no corpo, cada coisinha, começou alguma coisinha, a gente olha para aquilo e a gente vai entender, pega lá o manualzinho da Cristina Cairo, olha quais são as emoções lá, é o que ela falou, é um tapa na cara. A hora que você lê o órgão que está desequilibrado, você lê no livro dela, parece que ela está falando para você o que você está vivendo, sabe? Tipo, veja que você está assim, assim, assado. Por exemplo, os órgãos reprodutores mesmo, útero, ovários e tudo mais. A Cristina Cairo fala que é ligado ao pai, mágoas com o pai, situações que você não perdoa com o pai, é tudo ligado ao pai. Então, por que não olhar para isso?
Dá um novo olhar para essas situações que você guardou ali, que às vezes nem você mesmo sabe. Então você dá um novo olhar para aquilo, você acolhe aquela situação, você olha com amorosidade para aquela situação. E aí você libera aquela situação. Automaticamente você trouxe a cura para o teu corpo. Até de coisas que médicos falam que é incurável, que é para a vida inteira, que você vai ficar dependente de remédio. Esquece. Você cura no momento que você quiser, você cura tudo. Basta você olhar para essa questão emocional. Se a gente olhar o universo como um todo, sabendo que todos nós somos um pedacinho do todo, que eu e você somos a mesma coisa. Então, se eu fizer mal para você, eu tô fazendo para mim. Se eu estiver dando algo para você, é a mesma coisa que eu tô dando para mim. Então, veja como muda a visão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo, que eu adoro exemplo. Eu sempre fui manutenções da minha casa. Sempre sou eu que negocio com jardineiro, com pedreiro, com encanador, enfim, sou eu que negocio com o pessoal. Antigamente, eu sempre fui uma negociante, que eu aprendi na minha família, né? Minha avó, meu avô sempre foram negociantes de muito sucesso, conseguiram muita coisa, deixaram um legado muito grande de conhecimento mesmo, e eu aprendi muito com eles. E aí eu tinha orgulho de ser negociante. O que eu fazia? Minha vida inteira foi assim. O que eu fazia? Se eu tinha alguma coisa para fazer em casa, ou na empresa, ou qualquer coisa, eu chamava a pessoa me pedia R$500. E eu chorava, negociava até aquilo lá sair por 250. Se não saísse por 250, eu chamava outro, e se o outro me pedisse 600, eu fazia ele fazer 300. Até eu achar alguém que fizesse a metade do preço do que pediu. Eu era assim. Só que o que eu estava fazendo? Aí eu tô pagando a metade do que o cara me pediu, do serviço dele, porque se ele tá pedindo, ele tem uma lógica para ele ter pedido aquele valor, certo? Aí eu fazia o cara trabalhar pela metade, beleza. Aí eu chegava na esquina, eu via uma criança vendendo doce, alguma coisa, eu dava R$10 pra criança. Ou a gente ia num restaurante jantar e o meu marido dava R$50 de caixinha pro garçom. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, o cara que tá trabalhando dentro da minha casa, servindo o tempo dele pra mim, eu tô desvalorizando, eu tô pagando menos pra eu ficar distribuindo dinheiro em outros lugares? Não tá fazendo sentido. Dar dinheiro quando me der vontade de dar dinheiro, ok, mas não tirar de um lugar, de uma pessoa que está trabalhando. Faz sentido para vocês? Sim. Aquele momento que eu estava tirando aquele pedaço do pagamento dele, a pessoa fazia porque ela estava precisando, mas ela saía de lá magoada. Tem esse outro lado também, né? Ele não vai fazer com gosto para você. Ele vai se sentir magoado. Às vezes ele não fala não pra você porque ele tá precisando muito daquele dinheiro. Ele vai fazer com aquele gosto que você também. Ele vai se sentir magoado. Ele teve que fazer pela metade. Ele não vai fazer feliz. Exatamente. E o que eu tô fazendo também? Eu tô tirando o pão daquele cara. E desvalorizando o serviço. Tô desvalorizando o serviço dele. Se ela desvaloriza o dele, ela também tá abrindo as portas para que desvalorizem ela. Eu tô me desvalorizando também, você concorda? Se eu e ele somos a mesma coisa, nós somos células de um mesmo organismo, então eu tô causando um sentimento. Ou vendendo o seu serviço, vão desvalorizar também. Desvaloriza também. Por quê? Porque eu tô nessa frequência de tirar do outro, então eu vou atrair alguém que tire do meu. Eu tô nessa frequência. Eu tô tirando daqui, mas tem alguém tirando daqui também. E, gente, é punk esse negócio, porque assim, o dia que eu tive consciência disso, foi um estalo que me deu. E daí quando me deu esse estalo, foram vários outros cursos que eu fiz depois, porque eu tô sempre fazendo cursos, que foi quando me veio a confirmação, que eu falei, eu tava certa mesmo, eu tava fazendo errado, sabe? Eu tava... aquilo não tem sentido. De fato, aquilo não tem sentido. Quando eu tomei essa consciência, nunca mais eu consegui pedir nem R$5 de desconto. Porque também, quando você fica pedindo desconto, você... baixa pra mim, não, porque eu não tenho dinheiro. Às vezes você fica até nessa desculpa, não, eu não tenho dinheiro agora, eu tô apertado, eu preciso que você me ajude. Olha o que você tá vibrando, olha o que você tá mandando pro universo. Você tá contando pro fulano ali, mas o universo tá te ouvindo, é a informação que você tá mandando. Então você tá vibrando escassez.
E quando você não pede desconto, a pessoa pede 500, você toma, qual a informação que você está mandando? Eu tenho dinheiro para te pagar, não preciso nem de desconto. Não de ficar pedindo desconto. Não. E ele fica bravo comigo. Não, e eu fui, aonde que eu fui? Eu fui comprar uma telha, que quebrou uma telha lá no consultório, lá tive que trocar a telha. Aí fui na casa de material de construção e comprei a telha. Aí eu cheguei, o cara tava fazendo o pedido, ele falou, como você vai pagar? Eu falei, cartão de crédito. Aí ele falou assim, uma vez só? Eu falei, uma vez só. Quer desconto? Eu não pedi. Quer desconto? Eu falei, olha, você tá oferecendo, eu vou aceitar, porque é o universo que tá mandando. Achei o máximo, o cara até riu. Nessa energia da abundância, de valorizar o trabalho do outro, automaticamente você atrai pessoas que valorizam o seu. E você deixa de enfrentar esse tipo de situação, entendeu? Você já não, tipo, você não recebe mais cliente que te pede desconto. Ou se a pessoa pede desconto, já é uma coisa tão estranha pra você, porque você já tá meio fora daquilo, que você fala assim, não tem, né, minha comissão imobiliária é 6% do valor. Tipo, eu vou tirar, o que eu vou tirar da minha comissão? Não tem como. É o que você falou, quando a pessoa ainda não entrega, gente. E pneu? E pneu, que você já trocou pneu lá com o Jonathan também. O Jonathan falou assim, a próxima vez que a Vitória ligar, você atende ela. Ai, mas é assim, eu era assim. E assim, eu atraía muita gente que ficava desvalorizando meu trabalho, jogando lá embaixo, querendo cortar isso, querendo cortar aquilo. E atraía, pior ainda, eu trabalhava com obra, construção, reforma, mais reforma. Aí chegava no final da obra, o cara sempre dava um jeito de arrumar alguma coisa que ele não gostou ou arrumar pelo em ovo pra falar assim, tal coisa eu vou descontar do pagamento que eu tenho que te dar. E tipo, não era um desconto que eu dava, era um desconto forçado, porque daí não tinha o que fazer, eu recebia e eu tinha que ficar quieta, não tinha nem como brigar com o cara. Porque ele arrumava o pelo em ovo lá e regaçava, batia o pé, até que eu era vencida pelo cansaço. Então assim, eu passei por isso por muito tempo. Feio, né? Dava. Mas é uma área difícil de trabalhar também a construção. Mas assim, acho que todas as áreas, sabe? Porque até quem é terapeuta, por exemplo. Cara, há um tempo atrás que eu trabalhava com terapia de consultório, assim, de toda semana, era R$80 a consulta, a sessão de 1 hora. E a pessoa queria fechar pacote de sessões uma por semana e ela queria que eu fizesse R$50 a hora. Tipo, caraca, a sala em si, ela tem o custo dela para estar ali 1 hora atendendo o cliente. Os cursos que eu faço para atender o cliente tinha custo também. Então, se você fosse tirar daqueles R$80 que se transformava em R$50, realmente não dava nada. E só a pessoa consegue saber os custos dela. Então, como que eu vou julgar que R$1.000 de uma pintura lá pro cara é muito ou pouco? Como que eu vou julgar? Eu não sei. Essa é uma escolha. Se você acha É uma escolha. você vai procurar um. Exato. Na verdade, gente, lá na gráfica tem muito isso. A pessoa não entende do assunto, arte. Arte é uma coisa complexa. A pessoa fala, mas é só tirar daqui, põe aqui, mudar ali. Não é, gente. Mas você então, só que nesse caso, tia... É um trabalho de qualidade. Só que nesse caso, o que eu quero chamar a atenção aqui? Você sabe do seu. Sim. Você não sabe o do outro. Do outro, mas é isso que eu tô falando. Você pede um desconto. Entendeu? Mas é isso que eu quero chegar. Tipo, o cara pediu pintura. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai lixar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai passar uma mão disso. Ele sabe, né? Mas a gente acha, é só uma parede, é só pra correr a tinta. Não é. É que a gente tá sempre tentando tirar vantagem do outro e do serviço do outro. Só que aí, quando você vê nessa situação aqui, que você e o outro são a mesma coisa, o dar e receber é a mesma coisa, então se você tirar do outro, você tá tirando de você. Se você tiver consciência disso, nunca mais você vai ter coragem. Não tem como. 2 mais 2 são 4. E quando você muda essa atitude, é incrível. Você muda mesmo as situações que você atrai pra você. Eu passei por isso, que a Kiara, esse processo que ela passou também, e eu também tinha clientes que viviam me pedindo desconto. A vista dá pra fazer mais barato e tal. E às vezes eu até dava pra não perder o cliente, né? Nunca mais, gente. Ninguém veio me pedir desconto. Mas é que é engraçado quando vira... horário pra essa semana ainda. Mas é engraçado quando você vira essa chavinha, porque cada situação que a gente vai passando aqui, a gente vira uma chavinha, né? Então, quando você vira essa chavinha, que você passa a valorizar o outro, vocês vão perceber isso, tá? Vocês vão passar por isso também. Quando você recebe um pedido de desconto, sou estranho.
E você prefere não atender aquela pessoa. Já sou estranha. Mas você prefere não atender aquela pessoa. Já de cara, quando ela te pede um desconto, você sabe que ela não tá na sua vibração. Você já prefere não atender. Lá no meu salão, Vocês vão também sentir. Já mudou bastante a frequência. Já, né? Ninguém pede mais. Olha lá. A turma pedia, quando eu falava os meus valores, ninguém pede. É isso. Já manda pelo WhatsApp, já fala o valor, aí já manda o horário, a pessoa pode agendar. É assim mesmo. Nossa, é muito legal. Então, E o que é, gente? É informação, frequência, vibração, física quântica. Tudo isso que a gente está falando. E a gente emana a frequência, a vibração com a mente. Então vamos trabalhar a nossa mente. Nossa, é o que a Cris falou no começo do curso. A mente é perigosa. E é verdade. Ela pode ser perigosa como ela pode ser a maior bênção da sua vida. O que você quer? O que você está pedindo? Pensar umas coisas erradas, maquinando na sua mente, não. Já era, você já pediu. Maquinou na cabeça, já era. Porque você já sente no corpo e já foi. Já era.